Olá, como você está? Mais um dia, nós aqui juntinhos para lermos a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra para você. Nesses dias nós estamos vendo um pouquinho sobre a vida de Jesus, quem é a pessoa de Jesus, quem é Jesus. E hoje eu quero estar falando um pouquinho com você sobre a Trindade. A Trindade, que é o mistério central da fé do cristão, o mistério central da vida cristã, naquilo que se refere a Deus, se revelando como Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero começar lendo o Evangelho de João. Eu vou ler em duas versões. Primeiro eu vou ler naquela que nós mais conhecemos. Primeiro capítulo, primeiro versículo nos diz assim, no Evangelho de João: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Na NVI, a mesma palavra nos diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A palavra do Senhor é maravilhosa, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É algo maravilhoso. Nós vemos aqui falando sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus com Deus, Jesus sendo chamado de verbo, de palavra, onde estava com Deus, e nós temos uma certa dificuldade de compreendermos tudo que a palavra nos diz. É a nossa limitação humana, mas existe um ditado, não sei se você já ouviu, que ele fala assim: tente explicar a Trindade e você perderá a cabeça. Tente negá-la e você perderá a alma. A Trindade é um mistério para as nossas vidas, para as nossas limitações, mas nós encontramos revelações nas Escrituras. Independente disso, para o nosso entendimento, nunca vai deixar de ser um mistério, para o nosso entendimento humano, nosso entendimento limitado. Isso é algo maravilhoso, mostra que Deus é Deus. Nosso entendimento não se compara à natureza de Deus, aquilo que Deus é. É algo que nós não conseguimos explicar através das nossas limitações, através do nosso entendimento limitado. Mas Deus, ele quis se revelar a nós. Ele fez questão de se revelar a nós e ele deixou as escrituras, ele fez questão que os profetas escrevessem as escrituras, que é onde o Senhor ele se revela a nós. E nas escrituras, na Bíblia Sagrada, nós encontramos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra Trindade, ela aparece pela primeira vez, não aparece nas Escrituras, mas ela aparece por volta do ano 170 depois de Cristo, é onde ela começa a ser usada. E a Bíblia, ela nos mostra essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo um só ser, um ser divino, sendo Deus.
E ao mesmo tempo, cada uma dessas pessoas, essas três pessoas, cada uma sendo uma com sentimentos, com emoções, com iniciativa, com vontade própria, e ao mesmo tempo uma só pessoa. É mistério de Deus, que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto for da vontade do Senhor, nós vamos compreender pela fé em Deus, pela fé nas Escrituras, mas não compreendemos completamente. Nós não podemos nos comparar a Deus. Eu quero ler mais um trechinho com você. Eu quero ler no livro de Isaías 40, onde fala um pouquinho da grandeza de Deus. Eu vou começar por um versículo, depois eu vou ler um pedaço maior e nós vamos voltar nele. Aqui no Isaías 40, no versículo 28, fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável, ou a sua sabedoria é inescrutável, a sua sabedoria é incompreensível, incompreensível a nós, humanos. Só o fato de falar o Senhor é Deus eterno, nós temos dificuldade de entender até a própria eternidade, porque a gente fala, pensa a eternidade é algo para sempre, é algo que não se acaba. Mas e esse não se acaba? Para nós tudo tem um fim, é difícil. Depois de chegar ao fim, tem mais, não acabou, vai ser sempre. Então, o nosso entendimento para isso é limitado. E eu creio que quando nós estivermos com o Senhor, vai abrir a nossa mente e nós vamos entender perfeitamente aquilo que o Senhor quis nos mostrar. E aqui em Isaías 40, mostrando um pouquinho sobre a grandeza de Deus, diz assim, no versículo 12, a partir do versículo 12, quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Olha aqui falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde? Ou que o ourives cobre de ouro para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher ou um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram? Desde a antiguidade, vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes dessa terra. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Deus falando. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha
cada estrela no seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que coisa maravilhosa! Esse Deus, Criador dos céus, Criador da terra, esse Deus que nós não compreendemos o seu poder, que veio à terra como homem e ao mesmo tempo como filho de Deus, e depois morreu naquela cruz como um sacrifício pelas nossas vidas de uma vez por todas, subiu aos céus depois de ressurreto, para que o Espírito de Deus pudesse descer à terra e habitar na vida de cada um de nós, no coração de cada um de nós, pois cada um de nós que cremos no Senhor, que tomamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós somos morada do Espírito Santo. E tudo isso é algo que foge ao nosso entendimento, à nossa compreensão limitada, mas que um dia, com certeza, quando estivermos com o Senhor, nós compreenderemos por completo. Por hoje, que nós venhamos usar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e que nós venhamos dar o lugar de Senhor a Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós, e através da morte dele naquela cruz, nós temos o perdão dos nossos pecados. Isso é maravilhoso, isso é plano de Deus, projeto de Deus antes da fundação do mundo para as nossas vidas. Deus, ele sonhou comigo e com você. E se Deus, ele criou os céus, criou a terra, criou todo esse universo, como o Senhor não pode te renovar, não pode te restaurar, não pode perdoar todos os seus pecados? Não tenha medo, não se preocupe, confie no Senhor, independente daquilo que você estiver passando. O nosso tempo está acabando, eu convido você a orar comigo, e se você estiver necessitando de algo, não pare de orar, continue entregando tudo nas mãos do Senhor e confie. Jesus veio a essa terra para perdoar os meus pecados, e através dele nós temos livre acesso ao Pai. Deus maravilhoso, Deus soberano, nós clamamos, Pai amado, ao teu Espírito nesse momento, que ouça a nossa oração. Nós pedimos o nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Receba as nossas orações, apague os nossos pecados, perdoa todos os nossos erros. Aqueles que ainda não têm o nome escrito no livro da vida, Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Senhor, perdoa todas as suas falhas, porque nós tomamos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós pedimos, Espírito Santo, faça morada nas nossas vidas, porque nós queremos ser templo de Deus todos os dias através de ti, Espírito Santo. Deus maravilhoso, nós declaramos que tu és o nosso Deus. Jesus, tu és o nosso Senhor. Espírito Santo, nós somos tua morada. Fique conosco todos os dias. Senhor, renova, restaura essa vida, Pai, porque aqueles que esperam em ti renovam as suas forças. Nós oramos o nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, te agradecemos por tudo.